Hoje nós vamos tentar aqui entender um pouco aquela passagem de Daniel 9, a oração de Daniel às 70 semanas, o Messias. Então, o que acontece? Essa passagem aqui é muito bonita e tem muito mistério, que é o mistério do número 7, que eu acredito que a tribo de Sacar dos judeus é que tinha esses mistérios aqui. E por causa de ter acabado as tribos, aí quando Jesus veio, aí houve dificuldade dos judeus entenderem. Mas o mistério era esse, o número 7. Eu vou contar, não vou falar todo, vou falar só uns pedaços aqui. E aí no próximo vídeo eu falarei mais a respeito dessa parte. Então não é ele inteiro, é só parte dele. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Detetive Paranormal e você está no canal Detetive A Chave. Então vamos lá, 70 semanas, a oração de Daniel, as 70 semanas, o Messias, Daniel 9. Primeiro nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que ele diz assim, um pedacinho: E no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Aí ele fala: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Aí nós vamos lá para o versículo 24. Então eu vou dar uma lida aqui num pedacinho do 24. Nós vamos falar a respeito de 24 até o meio do versículo. Não, a gente vai explicar hoje o versículo 25 até o meio do versículo 26. Aí em outro vídeo eu explico mais outras coisas. O que acontece? Aqui tem um mistério de número 7. Se você for fazer as contas, não vai bater. Até a vinda de Cristo e até a subida da igreja, não bate a conta. É por isso que muitas pessoas fazem conta e não bate. Lógico, ninguém sabe a vinda de Cristo, o dia da vinda de Cristo. E os judeus também se perderam. Por isso que se você for fazer conta para saber a vinda do Messias e a vinda de Cristo, não vai bater. Por quê? Porque é o mistério do número 7. Eu acho que Deus daria esse mistério para os judeus na tribo de Sacar, porque era a tribo de Sacar que cuidava dessas coisas, datas de festividade, dias lunares, essas coisas. E aí com o fim da tribo de Sacar, se perdeu. Então você faz as contas, eles não sabem nem que Jesus era o Messias e nem o dia que Cristo virá. Por quê? Porque é um mistério de um número aqui. Então vamos lá, vou ler para vocês capítulo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e as tranqueiras se reedificarão mas em tempos angustiosos. O que ele quer dizer aqui? Olha só, já na leitura dá para a gente entender. Às vezes as pessoas leem e não entendem. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, 70 semanas. Então quando Jeremias fala que ia restaurar o templo, era 70 semanas, 70 anos da ordem de Jeremias até o templo. Não da ordem do rei local, do tempo de Daniel, da ordem 70 anos de Jeremias até Daniel, dava até o templo dá 70. Só que ele fala, não só até o templo, ele fala até ao Messias. Então você tem que contar de Jeremias até o templo dá 70. E até Cristo Jesus dá quanto? Dá
De Daniel até Cristo Jesus dá 490. Não, de Jeremias até Cristo Jesus dá 70 anos. Não dá. Dá 700. Não sei. Eu não fiz a conta. Mas será que dá 70 semanas certinho? Né? 70 anos, 700 anos, 490. Não dá. Eu acho que não dá. Se você for fazer a conta com 490, dá. Mas 490 seria 70 vezes 7. Então não é. Então você tem que fazer lá né, como dizem, um bem bolado nos números para bater. Porque 70 anos desde a ordem até a edificação do templo, até o Messias. Então não é. E essa ordem, ela é desde a ordem, é de Jeremias. Então tem o literal. Então vai dar 70 de Jeremias até o templo, dá 70. Mas e de Jeremias até Jesus, será que dá 70? Né? Eu acho que não dá. Só que aqui tem sempre aquele sentido do número espiritual, que é o quê? Que é desde a ordem para restaurar o templo. Então ele já entra no mistério da fé, que é o quê? Que nós entendemos. Ou é quando Cristo ainda está no céu, que ele vem buscar a igreja, ou é quando Deus decide restaurar o que foi perdido em Adão, que é para restaurar o que foi perdido em Adão, que Deus fez o homem e amava o homem. Veio Adão, Deus tentou com Noé, não deu certo, o homem se perdeu de novo. Então tem esses mistérios também. Por quê? Porque não bate. Depois eu vou vou procurar e ver a conta para ver se bate. Números 70, 7 semanas, 70 anos, 700 anos, de Jeremias até o Messias, não dá. Então, de Jeremias até o templo dá, porque foi prometido e tinha que cumprir. Foi por isso que Daniel orou. Mas de Jeremias até o Messias dá 70, 700, não dá. Então ele está falando o quê? Desde da ordem. Só que aí tem um mistério também, outro mistério. Ele está falando desde a ordem até o Messias. Só que aqui também ele fala, ó, 70 semanas, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, príncipe, 7 semanas e 62 semanas. O que ele faz? Ele fala 7 semanas. Então ele fala 7 semanas. Ele fala 7 semanas. Então ele fala o inteiro, 7 semanas. Veja bem, de Jeremias até o Messias dá 7 semanas. Na verdade, ele está falando de um inteiro. Está falando que é um tempo inteiro. Cristo é um tempo inteiro. Então ele, para mim, ele está falando assim: desde a ordem de Jeremias até o recolhimento da igreja, das 7 semanas, que é a mesma coisa dos 70 semanas sobre o povo de Daniel. Então é 7 semanas, desde Jeremias até o recolhimento da igreja, que é o milênio lá, é 7 semanas. Então ele está falando inteiro. Por isso que não dá para entender. Por isso que não deu para entender. Por isso que não dá para entender quem espera a vinda de Cristo, quem fica fazendo a conta, e nem os judeus entenderam, porque tem esse mistério. Aí ele fala assim. Aí ele fala 7 semanas, ele vai lá na frente, depois ele volta. E 62 semanas. Por quê? Porque ele sempre faz isso. Ele vai lá na frente, completa com 7, depois ele volta para jogar o meia. 62, que nem aqui embaixo. Ele fala, lá na parte, no 6, ele fala assim. Não, no 27 ele fala: e firmará um concerto com muitos por uma semana. Que já jogou 7 de novo, por uma semana. Ele vai lá na frente, concerto com muitos por uma semana. Ele já vai lá no reino da glória. Depois ele volta. E na metade da semana, ele sempre faz isso nessa parte. É o mistério dessa palavra, é essa. Ele vai lá na frente, depois ele volta. Sempre ele conta o geral e ele volta ele vai no resultado e volta nos afazeres para o resultado. Aí ele fala, aí voltando para o versículo 25, ele fala: até ao Messias o príncipe, 7 semanas, 7 semanas e 62 semanas. Ele vai lá no geral e volta, 62 semanas. E as tranqueiras
se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele está falando no literal, que vai ter guerras literais contra Israel, e a igreja vai ter guerra espiritual e material. Então ele fala das tranqueiras e das tribulações. Porque no Apocalipse Jesus usou lá o nome tribulação, mas aqui Daniel usa tempos angustiosos, é a mesma coisa. Então tem vários tempos angustiosos, tribulações, mas tem aquela tribulação maior, né? Aí, vamos até a metade do versículo 6, ele diz: e depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Até aqui nós vamos falar agora, depois no outro vídeo nós falamos o resto. A gente faz o resto. Ele fala o seguinte: e depois das 62 semanas, veja bem, é como ele disse, 70 semanas e 62 semanas. Então ele está falando que vai lá na frente, mas para isso tem que acontecer o quê? As 62 semanas, que é a morte de Cristo. Aí ele fala, e será tirado o Messias. Então ele está falando que o Messias vai ser recolhido, vai ser morto na cruz. Está falando da crucificação. 62. E aí será tirado o Messias e não será mais. Então, o que ele quer dizer? Então, a gente só vai até aqui nesse vídeo. O que ele quer dizer? Essa parte não será mais, por que ele coloca desse jeito para Daniel? Porque o anjo não tinha como falar para Daniel o que aconteceu naquele tempo. Porque isso aí foi quanto tempo? Foi 400 e poucos anos antes, até mais, não sei bem, de Cristo. Ele não tinha como o anjo falar para Daniel que os judeus não iam aceitar o Messias. Então não tinha como ele explicar, Jesus vai vir, mas os judeus não vão aceitar, e os judeus vai crucificar Cristo. Ele não tinha como falar, então ele só disse isso, e não será mais. E aí, essa parte não será mais, claro que até Daniel também não entendeu, até hoje muita gente não entende, Daniel também não entendeu. Quando ele disse não será mais, ele quis dizer ali algumas coisas, quer dizer assim, primeiro, que Jesus virá, e aí ele virá como um homem, porque ninguém sabia como Jesus ia vir. Até hoje muitos esperam um rei, um profeta poderoso, ninguém sabe como será, ninguém sabia como seria. Aí nessa parte expliquei que ele seria um homem normal, e depois ele seria tirado. Como que ele seria tirado? Ele seria morto, né? E ele deixaria de ser homem e subiria para ser Deus, mas ele já era Deus, né? Ele só subiria para receber a glória e todo o poder, toda a glória, tinha que completar tudo. E também ele não seria mais o que? Um judeu normal. Ele seria mais do que um judeu, e seria mais do que um homem. Ele seria mais que um judeu e mais do que um homem. Mas o interessante do não será e não será, o que ele quis dizer para Daniel? Ele não explicou para Daniel. O que ele queria dizer para Daniel? Que não teve como ele falar, o que não teve como ele falar para Daniel? O que? Que Daniel, o conserto dos judeus sairia do jeito que é e passaria para o conserto de Cristo. O conserto, a aliança antiga, mudaria para a aliança de Cristo. Mudaria tudo. Ele disse, e não será mais, quer dizer, não era mais o concerto antigo, o velho concerto, a arca. O novo concerto seria em Cristo. Então tudo mudaria. É isso que ele quis dizer, e não será mais. Então não será mais o velho pacto, agora é um novo pacto. Então isso que ele quis dizer, e não será mais. Vai passar de um pacto, de um velho pacto para um novo pacto, de uma velha aliança para uma nova aliança. Então, e não será mais. E o anjo, eu acredito que ele quis dizer o seguinte também, fala, Daniel, muitos não vão aceitar. Então, quando ele vier, e não será mais, o que significa? Que a aliança, Cristo vai vir para os judeus, mas eles não vão aceitar. Então, não será mais como você está vendo, não é mais tudo como você vê, vai mudar tudo. E tudo que foi e tudo como que está sendo vai ser diferente. Por quê? Porque assim, o judeu correto que morreu antes da pregação de João Batista, ele foi salvo por Cristo, porque é cumprimento da palavra, né? Ele veio para resgatar também todo
as almas da velha aliança, né? Todo aquele que nasceu junto com João Batista, todo judeu que nasceu junto com João Batista e negou a pregação de João Batista, já tem um mistério, já negou a Cristo. Como que é? É isso que ele quis dizer para Daniel. Não será mais ali. E como ele disse, para ser de Deus, para ser do Israel espiritual, ele teria que passar para Cristo. O conceito ficou em Cristo. A nova aliança ficou em Cristo. A nova aliança de Deus, do povo de Deus com Israel, ficou em Cristo. É isso que os judeus até hoje eles não aceitam. Por quê? E aí, como eu estou dizendo, todo judeu que morreu antes da pregação de João Batista ou aceitou a pregação de João Batista e depois, consequentemente, a pregação de Cristo, passou para o novo concerto, para a nova aliança em Cristo. Porém, aquele judeu que não passou, é onde ele fala, e não será mais. Tá entendendo? Então, isso ele falou para Daniel, que e será tirado o Messias, e tudo que você conhece de judaísmo, do povo de Israel, não será mais, será em Cristo. Só que, olha só, o anjo, Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer. Por que ele, como eu disse, por que ele não colocou não será mais? Porque não tinha como ele explicar para Daniel que, segundo a regra que Deus queria, que Deus tinha prometido, que Deus queria, era que os judeus todos aceitassem a Cristo como Messias. Que a casa de Israel entendesse que Cristo era o Messias. Mas ninguém, só a profecia que falava, mas ninguém entendia como seria isso. Que ninguém entendia que que o povo de Israel ia negar Jesus como Messias. Isso ninguém entendia no passado. Não sabia. Isso aconteceu no tempo que Jesus apareceu. Até os apóstolos, até Pedro mesmo falou que quando Pedro foi batizar ou evangelizar um gentil, ele não quis. E Jesus deu um sonho para ele, não, pode batizar, porque agora, como está escrito ali, veio para extinguir, veio para tirar a iniquidade, quer dizer, tirar a separação. Todo homem nascido de Adão poderia, né, de início, poderia se salvar. Então, e não tinha essa ideia de salvar os gentios, não tinha. Era só os judeus. Mas como que o anjo ia explicar para Daniel que os judeus iam negar o Messias e que o Messias ia levar a sua salvação, ia unir a casa de Israel, os judeus antigos, com os cristãos? Como que o anjo ia explicar? Não tinha como. Então ele falou, será tirado o Messias e não será mais a velha aliança, será a nova aliança, não será mais como você vê, será uma coisa diferente que Deus vai fazer com Cristo. Então, isso que ele significa não será mais. Então, para não estender muito o vídeo, era isso, né? Aí até Paulo também, Paulo não acreditava em Cristo. E quando Paulo recebeu a palavra, ele já recebeu com essa ideia de que tinha que levar o evangelho para o mundo inteiro. E aí, só que quem cria em Cristo e quem já recebia de Deus as revelações das promessas, já sabia que Cristo ia ter muito trabalho para ser aceito pelos judeus como Messias. Em várias partes ali dos profetas menores, os profetas maiores falavam, mas ainda não tinha a ideia exata de como os judeus iam negar Cristo como o Messias. Então é isso. Mistério do número. Se você, no próximo vídeo eu vou falar a respeito de você fazer a ligação da metade da semana com a ordem para fazer Jerusalém até a vinda de Cristo. Você pode fazer as contas. Até a subida da igreja, você pode fazer as contas. A ordem, a vinda de Cristo e até a subida da igreja, que é 70 semanas, 62 semanas, 7 semanas, metade da semana, uma semana, não bate. Até a vinda de Cristo não bate. Mas essa palavra fala claramente que conta tudo. Desde a transgressão de Adão até a vinda de Cristo. E às vezes dá para imaginar que não é só
do pecado de Adão. Dá para imaginar também, como diz lá no começo dessa passagem, que no primeiro ano de Dario, então ali já tem um sentido espiritual. Pode ser no céu, no início dos tempos, já poderia ter a ideia, como diz, que Cristo foi crucificado. O próprio Paulo falou que, até o Novo Testamento fala, que é o cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Então, ou é em Adão, ou é antes de Adão. Então, é uma conta que, se você fizer, não bate. Então, por isso que hoje muitas igrejas esperaram a vinda, não veio, e também na hora que bateu no dia do Israel, no dia que bateu do Messias, o tempo do Messias, Israel também não viu. Por quê? Porque não é a matemática da terra, é uma matemática do céu. Então, por quê? Porque é um mistério com os números. É um mistério com os números, né? É uma matemática diferente que existe na Bíblia. Então, esse era o vídeo que eu tinha feito para vocês. Se você gosta desses assuntos, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, comenta e ativa o sininho. Eu vou fazer o próximo vídeo, vai ser falando a respeito das 70 semanas, do que era para ser feito, e nos outros vídeos a respeito dessa passagem eu vou falar das assolações, o assolador e tudo mais. Então, muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, valeu!